E vamos falar do livro de Juízes, um dos livros da Bíblia que eu mais gostei até o momento. Mostra um povo de Israel ainda muito ingrato a Deus, né? E esses líderes chamados juízes vindo ajudar o próprio povo ali de Israel após a morte de Josué, né? Mas enfim, o livro é incrível, a gente vai discorrer bastante sobre ele no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então é isso, gente, mais um livro bastante reflexivo aí pra gente, né, o Juízes. Eu gostei demais desse livro. Vou fazer o resuminho aqui, como sempre, né, de cada capítulo, ilustrar bastante ele e tal. E já conto com o like de vocês também. Se puderem, comprem minhas camisetas da loja que eu ganho comissão. Comprem no meu link da Amazon, aqui na descrição do vídeo, né, se forem comprar algo lá. E também comprem aí livros usados no estante virtual. Só clica no link do estante virtual que já vai estar me ajudando, tá? Dá uma olhada no meu clube do livro também para saber como achar livros raros e tudo mais, concorrer a sorteios de livros raros. Mas vamos falar um pouquinho aí de Juízes, fazer uma introdução antes de começar o capítulo em si. Mais um livro que mostra o povo de Israel muito mal agradecido com tudo que aconteceu e como as gerações vindouras e futuras se esquecem daquilo que aconteceu com as gerações anteriores, né? Acho que isso é muito importante. Às vezes até tu, quando é criança, tu questiona muito histórias dos teus pais, sabe? E, cara, dá pra fazer muita associação aí com a nossa própria vida, né? Com o povo de Israel em si. Mas, enfim, aí, os juízes, eles são mandados aí né, pra salvar esse povo. São líderes que não ficam muito tempo, como ficou Josué ou Moisés, por exemplo, Abraão, enfim. Então eles vêm meio que para resolver essas partes, porque eles partem para adorar outros deuses já se esquecem das gerações anteriores, do que Deus fez a elas, né? Então tem um trecho aqui, acho que é no capítulo 2, que eu acho muito bonito, né? Que fala que o povo se esqueceu e tal. E daí fala no versículo 16, 2:16, Juízes. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo de seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Então os juízes são isso, não são tipo juízes que estão ali pra julgar e enfim, né, juízes da palavra que a gente conhece. Não, os juízes aqui são esses líderes, são 12, aqui eu vou, ao final eu vou listar todos eles, tá? Porque tem alguns que são menores, assim, não aparecem muito, nem vão aparecer aqui no meu resumo, por exemplo, algum deles. Mas aí no final eu vou listar os 12 juízes e o que cada um deles fez, tá? Pra situar vocês melhor também, porque tem alguns que a gente acaba até esquecendo o nome deles. Mas enfim, bora começar, sem mais enrolações. Capítulo 1. Depois que Josué morreu, as tribos de Israel consultam o Senhor sobre quem deve liderar a próxima campanha militar. Judá é escolhido para liderar a lutar contra os cananeus e eles conquistam várias cidades. No entanto, algumas tribos não conseguem expulsar completamente os habitantes cananeus de suas terras. Então, só para lembrar, Juízes já é uma continuação direta do livro de Josué, tá? E aí, já no capítulo 2, vai falar com mais detalhes, né? A morte de Josué, onde ele foi enterrado e tudo mais. E falar que após essa geração do Josué ter morrido, a geração seguinte não conhece a Deus, né? Nem as obras que ele fez por Israel. As tribos de Israel começam a se desviar da adoração a Deus e se voltam para os deuses dos povos ao redor. Como resultado, Deus os entrega nas mãos de seus inimigos. O ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação é introduzido nesse capítulo. Aqui a gente vê uma coisa bem interessante também, né? Porque Deus sempre falou para não fazer ídolos dele, enfim, todas essas coisas, mas todos os outros povos, os outros deuses, têm os seus ídolos, né? Tipo,
ali a imagem de cada deus, enfim, né? Umas coisas bizarras, assim. Aí, e o quanto o ser humano gosta de idolatrar ídolos, né? E imagens. Então é uma coisa assim que, sabe, acabou se perdendo ali a fé por um deus que não tinha um ídolo, mas que tinha libertado eles da escravidão, tinha dado uma terra a eles, e eles indo idolatrar uma estátua, sabe? Então é foda, cara, é foda parar pra pensar nisso, mas enfim, capítulo 3 aqui começam os juízes de fato, né? Aqui vemos o ciclo de apostasia e libertação começar. O povo de Israel é oprimido pelos reis mesopotâmicos por 8 anos, até que eles se arrependem e clamam a Deus. Aí sim eles vêm, né? Pô, a gente já tá sendo oprimido por outro povo de novo e tal. Eles se lembram da história de Deus, né? E aí eles pedem, né, e clamam por ajuda a Deus. E aí Deus levanta Otoniel para libertar Israel, né? Ele é o primeiro juiz, Otoniel. E aí conta um pouquinho a história dele, é bem pouquinho mesmo que fala, mas é o primeiro juiz. E aí o ciclo se repete com Eude, que mata Eglon, rei de Moabe. O Eude é o segundo juiz, né? Ele mata então Eglon, que é o rei dos Moabitas, e liberta Israel da opressão moabita. E o capítulo termina citando outro juiz chamado Sangar, que é só uma citaçãozinha, e eu botei aqui, nem ia botar ele no resumo, tá? Mas eu botei porque achei interessante. Sangar, filho de Anate, ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois, e assim também libertou o povo de Israel. Só que aí no capítulo 4, vai seguir após a morte de Eude. Então, será que esse Sangar... Porque não fala... Cara, é um parágrafozinho que fala ali depois de Eude. Vai falar de Sangar e realmente só fala isso, que ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois. Então, será que ele matou esses 600 filisteus ali na mesma época de Eude? Ou de fato foi um pouco depois? Porque o capítulo 4 já vai começar ali, ó. Depois da morte de Eude, Israel volta à apostasia e é oprimido pelos cananeus. Então, Deus levanta Débora como juíza em Israel. E com a ajuda de Baraque, Débora lidera os israelitas à vitória contra o general cananeu Sísera, numa batalha que culmina na morte deste. E vale mencionar que a Débora é a única juíza, mulher mesmo, né, aqui. E então o capítulo 5 é um poema, né, de celebração à vitória da Débora e Baraque sobre Sísera. E o cântico descreve a vitória de Israel sobre seus inimigos e a intervenção de Deus na batalha. E aí o capítulo 6 começa com Israel caindo em idolatria novamente, dessa vez adorando os deuses midianitas. Como resultado, Deus entrega Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então Deus chama Gideão para libertar Israel da opressão dos midianitas. Gideão pede um sinal de Deus para confirmar sua missão e recebe a confirmação através do fogo que consome sua oferta, né? E aí no capítulo 7, o Gideão reúne um exército para lutar contra os midianitas. Mas Deus o instrui a reduzir o número de soldados para que a vitória seja claramente atribuída a ele, a Deus, né? E daí com apenas 300 homens, Gideão derrota os midianitas usando estratégia e confiança de Deus. Tá. Aqui a gente tem uma história muito parecida com os 300 de Esparta, né? Não tem como a gente não fazer esse paralelo. Só que essa história aqui, cronologicamente, ela se passa antes. É tipo no século 8 antes de Cristo, enquanto a do 300 é século 4, 5, né? Não tem como um cara não traçar esse paralelo, até porque o Gideão consegue muita gente pra ajudar ele, né? Tem uma hora que fica 10 mil homens e ele fala, não, ainda é muito. 300, né? Deus fala, não, deixa 300 pra gente enfrentar milhares e conseguir a vitória e a vitória ser atribuída a mim. Então, né, será que é uma coincidência desse relato? Foi um relato bem breve, né? E enquanto os 300 Esparta, a gente tem toda a documentação e tudo mais. O que a gente tem de escrito mesmo é na Bíblia, né? Da Batalha de Gideão. Enfim, eu acredito que sim, que tenha sido possível e tal, esse relato, mas infelizmente a gente não tem nenhum registro escrito ou esculpido, enfim, da época, né, como a gente tem dos 300 de Esparta. Vamos pro capítulo 8. Após a vitória sobre os midianitas, Gideão persegue os líderes de 2 cidades israelitas que não ajudaram na luta contra os midianitas. Ele castiga esses líderes e volta para casa em paz. No entanto, o povo de Israel pede a Gideão que se torne seu rei, mas ele recusa, afirmando que Deus é o único rei de Israel. Há uma coisa que vale a gente falar aqui em Juízes, é que o povo de Israel se revolta muito um contra os outros.
sabe? Tem vários conflitos ali de uma tribo contra a outra, enfim, de várias tribos contra uma outra. Então, eles se voltam bastante entre eles também. A gente vê sabe, o pessoal se esquecendo mesmo, cara. A gente vê o pessoal se esquecendo mesmo do que levou eles até ali, de toda, enfim, né, ajuda de Deus. É bem complicado, cara. Esse povo de Israel é muito complicado, cara. É muito complicado mesmo. Mas vamos pro capítulo 9, que vai narrar a rebelião de Abimeleque, que é filho do Gideão, né? Ele mata seus 70 irmãos e se proclama rei em Siquém. Abimeleque governa de forma tirânica até ser morto por uma mulher que atira uma pedra em sua cabeça. E aí, tipo, Abimeleque pede pra matarem ele, porque ele não quer ser conhecido como aquele que foi morto por uma mulher, né? E então, o capítulo destaca as consequências trágicas da busca pelo poder humano em detrimento da vontade de Deus. Esse aqui eu vou fazer um parênteses desse capítulo, que foi a primeira vez quando eu voltei pra igreja, assim, né? Frequentar a igreja, foi o capítulo que eles discutiram, né, o do Abimeleque aqui em Juízes. Então é um capítulo que é bem fresco na minha cabeça, então que me marcou bastante. Foi o capítulo que a gente, enfim, estudou ali quando eu voltei à igreja, isso no ano passado, né? Voltei a frequentar a igreja. Claro, eu não vou todo domingo, né, mas eu tenho ido com mais frequência. Aí eu tava anos sem ir, né? Então quando eu voltei, a gente viu sobre esse capítulo de Abimeleque, enfim, né, é super tirânico mesmo. Ele manda matar os 70 irmãos, né, joga uma pedra em cima de todo mundo, manda todo mundo ficar ali no... Enfim, ele arma pra só ele ser o descendente ali de Gideão, ele se proclama rei, sabe? Um cara muito tosco mesmo. Então vamos lá, capítulo 10. Após a morte de Abimeleque, Tola e Jair lideram Israel por 23 anos cada um. São outros 2 juízes, né? São bem citados aí, só um parágrafo para os 2. No entanto, Israel volta à idolatria e é oprimido pelos amonitas e filisteus por 18 anos. Eles clamam a Deus por ajuda, mas Deus os repreende por sua infidelidade. Mesmo assim, Deus fica com pena do povo. E o povo, ele joga fora, né, todos seus deuses estrangeiros e passam a adorar somente o Senhor novamente. E aí sim, vamos para o capítulo 11, que começa com a história de Jefté, um líder valente de Gileade. Quando os amonitas atacam Israel, os líderes de Gileade pedem a Jefté que os lidere na batalha. Jefté concorda, fazendo um voto ao Senhor de que, se vencer a batalha, oferecerá como sacrifício a primeira coisa que encontrar em sua casa ao retornar. Jefté vence a batalha, mas ao voltar para casa, sua filha, única, né, sai para recebê-lo. Jefté fica angustiado, mas cumpre seu voto. Mas uma coisa que vale a pena mencionar também é que o Jefté fala com a filha dele. Fala, eu fiz essa promessa a Deus para, enfim, né, que é a primeira coisa, explica tudo. E aí a filha fala, tá, ela concorda, é uma coisa assim, consentida, né? Aí ela fala, tá bom, prometeu ao Senhor, então vamos cumprir essa promessa, só deixa eu e as minhas amigas irem pro monte chorar 40 dias, né, e 40 noites pela minha morte, enfim. Então, tipo, é uma coisa consentida, né? Vale a pena destacar isso. Então, no capítulo 12, após a vitória de Jefté sobre os amonitas, houve uma disputa entre Jefté e as tribos de Efraim, que eu falei, né, essas cisões entre as tribos. Efraim reclama por não ter sido convocado para a batalha contra os amonitas e ameaça atacar Jefté e os homens de Gileade. Jefté e os homens de Gileade prevalecem, matando muitos efraimitas. O capítulo também lista os juízes posteriores a Jefté, né, que depois eu falo para vocês. E aí, capítulo 13, uma das histórias mais lembradas aí, né, de Juízes. O capítulo conta a história do nascimento de Sansão, um juiz que seria conhecido por sua força sobrenatural. Um anjo aparece à mãe de Sansão, anunciando que ela conceberá e dará à luz um filho que começará a libertar Israel dos filisteus. Mas o anjo fala que não é para cortar o cabelo dele nunca, e que não é para ela ingerir bebida alcoólica e nada que tenha a ver com a uva também, né? Uma coisa assim, que ele é um narizeu, que diz ali.
Então, Narizeu não pode, né, a força vem do cabelo, e não pode ingerir álcool também, né, enfim. Então, coisa aí curiosa, né? E aí no capítulo 14, Sansão pede a seus pais para casar-se com uma mulher filisteia, apesar de seus pais ficarem desaprovando, né? Durante a festa de casamento, Sansão propõe um enigma aos convidados. Quando eles não conseguem decifrá-lo, ele os desafia e mata 30 homens filisteus para pagar a aposta. Mas lembrando que essa mulher aí dele fica, tipo, só falando... ai, mas me fala o enigma, por favor, eu quero saber. Mas na verdade ela quer falar para os filisteus, né? E isso acaba falando também, enfim, dá várias confusões por conta disso. Sansão, uma palavra que a gente pode falar que condena ele é que ele era gado demais das mulheres. E vocês vão entender também daqui pra frente. Não foi só com essa que teve problema. Então vamos lá, capítulo 15, né? Após o casamento de Sansão, ele retorna para visitar a sua esposa, mas descobre que ela foi dada a outro homem. Se não me engano, era o padrinho de casamento dele, inclusive. Tá? Até o pai da moça fala, tipo, achei que tu odiava ela, por isso que eu dei ela em casamento pro teu amigo, sabe? Pô, e ele se vinga queimando as plantações filisteus com raposas amarradas com tochas. Isso leva a uma escalada de violência, né, entre Sansão e os filisteus. Ele fala alguma coisa assim, agora ninguém vai ter nada a ver com o que eu vou fazer com os filisteus, sabe? Ele faz uma ameaça mesmo. E aí no capítulo 16, Sansão se envolve com uma mulher filisteia chamada Dalila, né? Muitos conhecem essa história, que é subornada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Após várias tentativas, Sansão finalmente revela que sua força vem de seu voto narizeu, né? É nazireu ou narizeu? Enfim, eu tô falando errado, eu acho. Mas enfim, vou falar narizeu aqui, tá? De não cortar o cabelo. Enquanto Sansão está dormindo, Dalila corta seu cabelo. E os filisteus o capturam, o cegam e o colocam para moer grãos em um moinho. E aí o capítulo né, encerra com isso. O Sansão estava lá, né, no meio dos filisteus, meio que sendo escravo deles. E cego. Só que o cabelo dele voltou a crescer, né? E aí a força dele voltou. Ele pediu só, dá forças aí, Deus, para eu fazer uma coisa. Então ele vai pra lá onde... É tipo um templo, assim. E tava muita gente. Acho que umas 600 pessoas, talvez. Filisteus, né? E aí... Sansão vai lá. E só pega, assim, os braços dele. Vai passando... E pelo que eu entendi, né? Que é uma descrição assim meio... Tu tem que interpretar. Enfim, ele foi passando, assim... E quebrando todas as pilastras, sabe? Os pilares que sustentavam aquele lugar. E matou todo mundo. Se matou junto. Mas levou, tipo, 600 filisteus junto com a morte dele, né? Só corrigindo, na verdade, não fala o número de pessoas, né, que o Sansão matou. Fala... e assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Então, tipo, tinha muita gente lá, né? Enfim, buscam o corpo dele, né? E é isso, essa é a história de Sansão. E aí no capítulo 17 introduz a história de um homem chamado Mica e um levita que se torna seu sacerdote particular. Mica rouba dinheiro de sua mãe e depois o devolve. Mas ela o dedica ao Senhor para fazer uma imagem de escultura, né? Enfim, aí o levita é convidado por Mica para ser seu sacerdote particular e ele aceita a oferta, né? E aí no capítulo 18, lembrando, nessa época não tinha nenhum juiz e cada um fazia o que bem entendia da vida, tá? Aí no capítulo 18, alguns homens da tribo de Dan buscam uma área para estabelecer uma herança. E eles encontram a casa de Mica. Eles roubam os objetos religiosos de Mica e convencem o levita a ir com eles para ser seu sacerdote. E eles então estabelecem um novo santuário em Laís, que passa a ser chamado de Dan. Aqui, ó, capítulo 19, é outra história, né? Um levita viajando com sua concubina... é meio que forçado, né? Ficar na casa de um homem em Gibeá. Ele fala, não, fica aqui com a gente, vocês estão viajando aí tanto tempo, fica aqui com a gente um pouco, a gente dá, enfim, né, comida aí pra vocês. E aí me lembrou muito a história de Sodoma e Gomorra, né? Aí os homens da cidade ficam ali na volta pedindo pra sodomizar o cara, né? Bem parecido com Sodoma e Gomorra mesmo, né? Quando os anjos vão lá, querem sodomizar o levita. Daí ele acho que ele dá, né, a concubina dele ali
Ele fala que a minha concubina, faça o que quiser com ela, meio parecido ali com a história de Ló, né? Mas enfim, daí a concubina, ela é violentamente abusada até a morte, né, cara? Por aquele monte de homem. E aí o levita leva o corpo de volta para sua casa e corta-o em 12 partes para enviar para as 12 tribos de Israel, convocando-as a agir contra os homens de Gibeá. Então ele consegue, por conta disso, reunir as tribos, né? E aí no capítulo 20, as tribos de Israel se reúnem para confrontar os habitantes de Gibeá devido ao horrível crime cometido contra a concubina. Os benjamitas, tribo a qual pertencia aos homens de Gibeá, recusam-se a entregar os culpados. Isso leva a uma guerra civil, né, entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim. Então olha quanta... É muita guerrinha interna entre eles, né, cara, esse livro aqui de Juízes. E aí o último capítulo, capítulo 21. Após 3 batalhas, os israelitas quase exterminam a tribo de Benjamim. Eles lamentam a possibilidade de uma das tribos, né, de Israel ser completamente dizimada, né, destruída. Então tomam medidas para garantir a sobrevivência de Benjamim, incluindo a permissão para que os homens de Benjamim raptassem mulheres de Jabes de Gileade para se casar. Este capítulo conclui um lamento pela perda de vidas e pela deteriorização moral em Israel. Então, tipo, ele acaba mal, né, cara? O livro acaba mal. Então, acaba com uma guerra civil entre eles vendo que não podiam dizimar toda uma tribo. Mas, enfim, lamentando, né, gente? O livro, até vou pegar aqui a última frase. O último versículo, que é o versículo 25 do capítulo 21. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Isso é bastante repetido, né, cara? E termina assim o livro de Juízes. É bem impactante, cara. Mas virou um dos meus livros favoritos da Bíblia, por enquanto. Achei muito bom mesmo, assim, a leitura bem fluida. Sabe o que me lembrou? É como se fosse uma antologia de contos, né? Com vários personagens, até várias narrativas. Tem um capítulo que é só em poema, né? Tipo em cântico, que é o da Débora. Enfim, todos esses juízes, às vezes até uma história ali sem juiz, tipo a do Abimeleque, tipo essas últimas, né? Mas, enfim, eu fiz uma lista com os 12 juízes, tá? Então, primeiro é o Otoniel, né? Foi o primeiro juiz de Israel após a morte de Josué. Ele é conhecido por liderar os israelitas na libertação da opressão do rei Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, demonstrando sua coragem e fidelidade a Deus. Aí o segundo é o Eude, que é lembrado por sua astúcia ao assassinar Eglon, rei de Moabe, e liderar Israel na libertação da opressão moabita. Aqui, cara, eu acho que eu não contei, né, a história de Eude. É bem legal a história dele, que ele era canhoto, e isso é um detalhe muito legal pra história. Aí ele vai pra lá, né, pra Eglon e tal, fala com um rei, ele fala que ele tem um segredo pra contar pro rei. Só que assim, ele tá armado, né, com um punhal de 2 gumes. Aí... tá, deixam ele sozinho com o rei, porque a mão direita dele era meio que inútil. Então ele ficava sempre com aquela mão ali, à mostra, enfim, e não tinha a arma guardada do lado direito dele, né? Os caras deixaram ele entrar ali e falar com o rei. E o rei era um obeso, aí ele... pega, né, vai contar o segredo pro rei, mas ele mata o rei, acaba matando com a mão esquerda, né, faca de 2 gumes, por isso uma faca de 2 gumes, porque não tem lado certo, né, aí ele usa a mão esquerda, e aquela faca meio que é absorvida, né, pelo rei, ele afunda aquela faca ali no rei, o rei morre na hora, aí ele simplesmente sai de lá, e aí ele foge, né. Aí os guardas passam um tempão, tem um silêncio ali na sala, enfim. E aí só descobrem depois que o rei veio a falecer, né? É bem legal a história de Eude. Aí tem o Sangar, que é o terceiro juiz. Embora essa história seja breve, Sangar é mencionado como um juiz que liderou Israel contra os filisteus. Sua importância reside em seu papel na resistência contra os inimigos de Israel. Aquele que eu falei que matou 600 pessoas, né? Aí Débora é uma das figuras mais notáveis do livro de Juízes. Ela era uma profetisa e a única mulher a servir como juíza de Israel. Débora liderou os israelitas nas batalhas contra os cananeus, oferecendo orientação e inspiração divinas. Aí o quinto juiz é Gideão,
que é famoso por liderar um pequeno exército de 300 homens na vitória sobre os midianitas. Sua história destaca a importância da confiança em Deus e da obediência, mesmo em face de circunstâncias aparentemente impossíveis. Aí o sexto é o Tola, que é mencionado brevemente, né, como um dos juízes de Israel, governando por um período de 23 anos. E o Jair, que é o sétimo também, né, lembrado por seu longo governo de 22 anos e por suas 30 cidades na região de Gileade. Então sua liderança ajudou a trazer estabilidade e segurança para Israel durante seu reinado, né, dele e do Tola. Aí o oitavo juiz é Jefté, que é conhecido por sua promessa precipitada a Deus e pela subsequente vitória sobre os amonitas. Sua história ilustra as consequências da imprudência e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, apesar das circunstâncias, né, que ele da filha, né. Esses outros aqui eu nem citei ele, cara. Em nono é o Ibzan, eu acho que é tudo junto o capítulo deles, inclusive. Ibzan, Elon e Abdon. Mas enfim, em nono é o Ibzan, poucos detalhes são fornecidos sobre Ibzan, exceto que ele foi juiz de Israel por um período de 7 anos. E aí Elon, assim como Ibzan, poucos detalhes são dados sobre Elon, exceto que ele foi juiz por 10 anos. E aí Abdon, também mencionado brevemente como um dos juízes de Israel, governando por um período de 8 anos. E aí sim, 12º juiz, né, o último que a gente tem a história é o Sansão, que é uma figura icônica do livro de Juízes, lembrado por sua incrível força física e suas façanhas heróicas contra os filisteus. No entanto, ele também é conhecido por sua fraqueza moral e sua queda devido à sua relação com Dalila, né? Então é uma coisa que é legal de destacar, assim. Acho que tirando a Débora, todos eles têm, assim, problemas morais muito grandes, sabe? Dos juízes. Então, assim, eles não são escolhidos de Deus, como foi Noé, o primeiro escolhido, Abraão, Moisés, Josué, entendeu? Eles são os juízes, são líderes ali, que botam ordem e tal, mas eles têm bastante problemas morais, né? Então, uma coisa a se destacar aí. Mas enfim, esse foi o livro de Juízes. Eu amei esse livro. O que vocês acharam? Esqueci de falar alguma coisa? Comentem aí. Sempre bom aprender mais aí com vocês. E, cara, muito obrigado a quem tá assistindo aí essa série. Tem pouca gente assistindo aqui a minha série da Bíblia, mas eu tô gostando muito de fazer, gente. Eu não vou parar de fazer, vamos até o final do ano com isso. É um projeto, né, uma proposta aí que eu me dispus a fazer, ler a Bíblia e fazer esses vídeos. Eu acredito que, pelo menos, se uma pessoa tá lendo por causa disso, já foi o suficiente, sabe? Por conta desse projeto, porque eu poderia estar muito bem lendo só a Bíblia eu sozinho e fazendo meus estudos sozinho, né? Que até eu leria mais rápido e não teria tanto trabalho aí com tanto vídeo aqui pro YouTube, cara. Porque são o quê? 68 livros? Então são 68 vídeos que eu faço a mais aqui pro YouTube. Mas enfim, apoiem lá no nosso Clube do Livro também, quem puder. O segundo link na descrição. Compre as estantes da Evolukit, é o primeiro link. No mais é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.